Hoje a vaquinha da torcida corintiana para tentar quitar a Neoquímica Arena completou um mês de idade. Até o momento, a iniciativa arrecadou pouco mais de 33 milhões de reais, com uma média superior a R$ 1 milhão por dia. A arrecadação vai durar ainda mais 5 meses e deve contar com ações de marketing para tentar manter o ritmo das doações. A ideia é, se não quitar, pelo menos amenizar parte dos 700 milhões de reais da dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal. Pô, mas nesse ritmo tem que durar 2 anos. A dívida não é 700 milhões? 700 milhões. Tem que durar 2 anos. 5 meses não vai dar. Não, e sem contar que, por exemplo, quando foi lançada essa vaquinha, teve toda uma campanha... O engajamento, o ímpeto daquelas pessoas que mais podiam ajudar, de ajudar. Agora... O ritmo não vai ser mantido. Não vai ser o mesmo. Então, não sei. Eu acho que nesse ritmo, o Baségio tem razão. Vai demorar muito para juntar essa grana toda aí, baseada nessa vaquinha. Tem que fazer outras coisas aí junto. Hein? Não, a iniciativa é incrível. Eu achei a iniciativa ótima, né? Um objetivo de arrecadar em 6 meses, mas está um pouco devagar, né? Realmente. Em relação à quantia que precisa arrecadar, o ritmo tá... Mas óbvio, gente, 33 milhões, um grande valor também, claro, né? Com certeza. Inclusive, quando o assunto é mercado da bola, hoje a gente tem mais informações sobre possíveis saídas do Corinthians. O Fagner estaria negociando com o Cruzeiro e o Pedro Henrique está no radar do Ceará. Olha só. E aí, tá na hora deles vazarem? O Cruzeiro, como vocês disseram, tá montando um bom time e tá buscando o Fagner para ser reserva, na verdade, né? Em relação ao Pedro Henrique, acho que ele nem chegou ao Corinthians, né? Então, tanto faz. Ninguém vai perceber se ele vai embora, não vai embora. Não foi nem útil, né? O Pedro Henrique talvez seja muito mais útil num time como o Ceará. Agora o Fagner eu acho que já passou do ponto, né? Tem jogadores que jogam muito por um clube, mas o ciclo acaba, não tem jeito. A gente falou muito disso em relação ao Palmeiras, isso se aplica ao Fagner também no Corinthians. Talvez num outro clube importante como o Cruzeiro, ele mesmo possa melhorar, porque ele perdeu a vaga pro Mateuzinho, ele virou reserva do Corinthians. E renovou por 2 anos, ganha uma bala por mês. Então... talvez seja bom para todo mundo. Para o Cruzeiro, que recebe um lateral que tem qualidade, embora seja muito violento na minha opinião, mas tem qualidade, sabe jogar. E para ele também, acho que pode ser um incentivo para a carreira, para a sequência aí, fim de carreira também, porque no Corinthians ele meio que deu uma empacada, né? Segurou ali, ficou meio travado, perdeu a posição, a gente não sente mais aquela força no Fagner para retomar. Não tem mais aqueles remanescentes que eram do grupo dele também, né? Então acho que poderia ser uma boa para todo mundo. Resta saber de que maneira vão costurar essa negociação. Se é por empréstimo, se o Corinthians vai ter que pagar o salário ainda, aí seria dose, né? Você manda o cara para outro time e ainda paga o salário dele, aí vai ter que fazer uma negociação legal para todo mundo. Mas em termos de jogador, de situação, acho que seria uma boa essa saída do Fagner para o Cruzeiro. O Fagner não é mais aquele Fagner lateral direito que chegou à seleção brasileira, que era unanimidade, que era o melhor jogador da posição atuando no país. O Fagner hoje é essa contratação para compor elenco, que eu imagino que é o que o Cruzeiro, o Alexandre Matos, esteja pensando. No Corinthians, o Fagner, nessa última temporada, não conseguiu ser aquele jogador que, apesar de o tempo ter passado, a torcida ainda acredita que ele possa ser. Só que o tempo passa para todo mundo e eu não vejo mais o Fagner com aquele mesmo vigor de chegar à linha de fundo como ele chegava e de ser tão decisivo no ataque e ainda assim manter a consistência defensiva. E sem contar no histórico agressivo que ele tem, que é sabido por todos nós. Por essas e outras, pelo salário alto que ele ganha, por ser um dos remanescentes daquela espinha dorsal que ganhou tudo com a camisa do Corinthians, eu acho que é um bom momento para encerrar o ciclo. O Cruzeiro também é uma boa equipe que vai dar toda a estrutura para que ele possa talvez até recuperar o seu bom futebol numa equipe que tenha mais recurso técnico. A gente sabe que o Corinthians montou um grande time, mas o elenco ainda tem algumas carências, não é um grande elenco, não é um dos melhores elencos do país, é um dos melhores times do país com certeza. Só que o Cruzeiro vai além. Aparentemente, o Cruzeiro está disposto a investir para montar não só um grande time, mas um grande elenco. Então, eu acho que por isso o Cruzeiro seria um grande destino, um bom destino para o Fagner,
Porque numa equipe com mais recurso técnico, até o time B, que talvez eu imagino que seja no time B que ele vai jogar, num campeonato que o Cruzeiro não priorize tanto, precise poupar o time titular e colocar um time B para uma determinada situação, nesse time eu acho que o Fagner pode ser importante e pode contribuir. Então eu vejo com bons olhos essa saída dele para o Cruzeiro. Muito bom, gente. Vai reencontrar o Cássio. E essa situação ela tem que ser resolvida logo também, porque a pré-temporada do Cruzeiro vai começar logo. Então, até semana que vem a gente já deve ter a pré-temporada de todos, né? Não, de todos. Mas então... o Cruzeiro também vai pra fora, então, enfim, né? E, ó, gente... O jogador que está deixando o Corinthians é o Pedro Henrique. Pedro Henrique, atacante corintiano, atacante de ponta, jogador que veio do Internacional. O jogador está indo para o Ceará. Aliás, para onde foi o Matheus Araújo, né? O Matheus Araújo também foi negociado com o Ceará. Matheus Araújo, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians. O Pedro Henrique é um jogador que está, portanto, sendo negociado com o time do Ceará. Não faz parte mais dos planos do Corinthians. Já trouxemos há pouco tempo aqui no canal do Cereto a informação de que ele não fazia mais parte dos planos, tanto ele quanto o Pedro Raul, né? O Pedro Raul também não faz parte mais dos planos corintianos. O Pedro Henrique está sendo negociado, portanto, com o Ceará, e o Pedro Raul também pode ser negociado dependendo aí das propostas. Há informação de que o Atlético Paranaense tem interesse no jogador, resta saber se realmente vai se confirmar esta proposta. É o Corinthians se desfazendo de alguns jogadores, porque está querendo, inclusive, baixar a folha de pagamento, pensando na contratação de outros jogadores. O Corinthians tem a prioridade da contratação de 4 jogadores, um lateral esquerdo, um meio-campista, um atacante e também um zagueiro. São as prioridades do Corinthians no mercado da bola. Agora, com a saída do Fagner, não sei se o Corinthians vai priorizar também a contratação de outro lateral direito. Fica esta pergunta para fazer para a comissão técnica do Corinthians e também para o Fabinho Soldado. Por falar em Fabinho Soldado, ele deu uma entrevista para TNT, para emissora de televisão, a TNT, e falou a respeito da preparação do planejamento do Corinthians para a temporada 2025. E é claro que o Fabinho Soldado foi perguntado a respeito do Paul Pogba. A quantas anda a negociação do Pogba? E o Fabinho Soldado respondeu o seguinte, falando da amizade que o Paul Pogba tem com o Memphis Depay. Então, o Fabinho Soldado respondeu o seguinte. Opa, trago excelentes notícias, Kleber Coutinho Viana. Aqui é o JFuse e vim te escrever esse e-mail para te falar que sua loja profissional está 100% pronta. Claro, é uma página bonita, pela loja e pelo valor, né, por ser R$ 37,00 o curso, e você ganhar uma loja ainda. Eu não vou fugir da pergunta. É um atleta que ele tem um relacionamento com o Memphis, eles se conhecem, são amigos. Já certamente o Memphis tem falado bastante do Corinthians para ele, e nesse momento é isso que tem. A gente sabe que é um grande atleta, é um grande jogador, mas a gente precisa também tratar com muita responsabilidade. Não tem nada conversado, existiu sim esse contato do Memphis, o Memphis falar do Corinthians, falar da felicidade que ele está, né, jogando no clube, aquilo que ele encontrou de estrutura, o que é o futebol brasileiro, a estrutura do centro de treinamento, a nossa arena, que é uma arena espetacular, tanto de atração para o público, de acomodações, mas também um gramado que todos os atletas se sentem muito confortáveis em jogar na nossa arena. Então é isso. Do mais, eu te digo que não são especulações. É claro que o torcedor ele se empolga, o torcedor fica esperançoso, mas a gente precisa tratar desse assunto com muita responsabilidade. Te digo que nesse momento não tem nenhuma conversa em relação a isso. E é claro, no futuro, não só para esse atleta, mas para todos os outros, o Corinthians vai estar sempre aberto e sempre atento, como eu falei, né, tendo as oportunidades, certamente a gente vai entender, nós iremos trazer para dentro, sentar com todos os departamentos envolvidos nisso, né, departamento jurídico, financeiro, marketing, o nosso presidente, para que as decisões
sejam tomadas. Reforço que a nossa prioridade é a manutenção do elenco, alguns contratos que estão sendo renovados, outros estão sendo ampliados, para que o professor Ramon e toda a sua comissão técnica encontrem, na apresentação no dia 7 de janeiro, uma equipe pronta, preparada a fazer o melhor para o Corinthians em 2025. Respondi a pergunta ou eu dei uma... Já vou encaminhar para o grupo da família. Mais ou menos, respondeu mais ou menos a pergunta o Fabinho, porque o Fabinho escondeu um pouco o leite, né, nessa história. Ele responde a pergunta falando da amizade no Memphis Depay com o Pogba. Os dois são muito amigos, tanto é que o Memphis está servindo de meio de campo para tentar trazer o Pogba para o Corinthians, mas o que o Fabinho não declara, não fala abertamente, é que já existe sim o negócio. O negócio está acontecendo. O Corinthians está arrumando os patrocinadores, prospectando patrocinadores, recursos financeiros para fazer uma proposta ao Pogba. O Corinthians ainda não fez essa proposta ao Pogba, deve fazer nos próximos dias a proposta de 3,5 milhões de reais. Parte do acordo, parte do valor financeiro será pago pela Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. A outra parte será paga por outra empresa, a qual o Corinthians está conversando. Então, nesse momento, ainda não há uma proposta, mas já existe sim a conversa, inclusive a conversa revelada pelo Fabinho, a conversa do Memphis com o Paul Pogba. O Memphis já falou sobre a estrutura do Corinthians para o Paul Pogba. Olha, essa foto foi uma das conversas no Memphis com o Paul Pogba, foto por telefone. E ao lado estava o diretor do Corinthians, o diretor financeiro do Corinthians, o Pedro Silveira, que também participou da conversa. Então as conversas já existem, mas ainda não estão na velocidade que o torcedor corintiano gostaria que estivesse. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.